Graça e paz, meus irmãos. Abram suas Bíblias no livro de Gálatas. Vamos fazer um breve estudo no capítulo 1, dos versículos de 1 a 9. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Aqui estamos iniciando o livro de Gálatas, que é uma carta, na verdade, e Paulo inicia com uma saudação à igreja de Gálatas. Aqui, no início, já no versículo 1, nos deparamos com Paulo dizendo a respeito do seu ministério, seu apostolado, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Como estudamos anteriormente a respeito da conversão de Paulo, e como que aconteceu a conversão, e como que ele passou de um perseguidor para um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui uma curiosidade muito, muito interessante. Todos os vídeos que a gente começa gravando aqui, a gente cumprimenta os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa isso? A graça é um ato de bondade não merecido, ou seja, a graça de Cristo. Ele morreu para redimir os nossos pecados, mesmo nós não merecendo isso, pois nós somos os pecadores e ele morreu por nós. E a paz se refere ao relacionamento que Cristo, mediante a sua morte e ressurreição, ele estabeleceu entre Deus e aqueles que creem no Evangelho. Ou seja, com a morte e ressurreição de Cristo, nós tivemos uma aproximação com Deus. Nós tivemos acesso direto a Deus. E isso não acontecia no Antigo Testamento. Aqui no versículo 3, no finalzinho dele, diz: Senhor Jesus Cristo. E aí no comecinho do 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui Paulo, ele está terminando a sua saudação à igreja, e ele está dizendo que por Jesus Cristo, que se entregou à morte por nós, para nos tirar, nos separar desse mundo, um mundo cheio de maldade, pela vontade de Deus. No versículo 6, aqui Paulo começa a exortar a igreja, dizendo o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo já tinha pregado o evangelho de Jesus Cristo ali na região de Gálatas. Porém, as pessoas estavam se desviando
do evangelho original pregado por ele e estavam começando a seguir outros ensinamentos. No versículo 7 está escrito: perverter o evangelho de Cristo. Naquela região existiam muitos judeus convertidos ao cristianismo, pregando a necessidade de cumprir as leis de Moisés para a salvação. Então não era apenas a graça através da fé em Cristo, mas também o cumprimento das leis. E isso é uma perversão em relação ao evangelho de Cristo. Justamente é o oposto a isso, que a salvação pelo evangelho de Cristo não vem através de obras, cumprimento de leis ou rituais, mas através da graça concedida pela fé. Versículo 8. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu. Paulo aqui enfatiza que o evangelho é um só, e ele não pode ser distorcido e nem deve ser seguido independente de quem quer que seja que venha fazer a pregação. Aqui ele faz até uma alusão aos anjos vindos do céu. No finalzinho do 9º versículo, ele diz que o evangelho que é pregado diferente do evangelho de Jesus Cristo, ou acrescentado qualquer coisa, que ele seja anátema. Significa amaldiçoado, excomungado, ou que é dedicado à destruição ou condenação. Meus irmãos, esse aqui é só o início, a introdução do livro de Gálatas. Nós estamos estudando o evangelho em ordem cronológica. É um estudo que tem sido muito edificante para a nossa vida. Que nós possamos, meus irmãos, manter o evangelho puro de Jesus Cristo, sem os desvios que são acrescentados, independente da bandeira da igreja a qual nós pertencemos. É o que nós vemos hoje e que são chamados comumente e muito aceitos como constituição interna da igreja, como usos e costumes da igreja. Não se trata disso, se trata simplesmente do evangelho de Jesus Cristo. O que salva é o evangelho de Jesus Cristo, que prega a fé no nome de Jesus. Não se trata de usos e costumes, não se trata de rituais. Que nós possamos enxergar o mundo com os olhos de Cristo. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.